O caso de hoje é só ladeira abaixo, do início ao fim, vocês já vão entender o porquê. Mas antes eu queria falar duas coisinhas com vocês. Primeiro, no último vídeo eu acabei falando o nome de nascimento da personagem principal do caso. E aí vocês me disseram nos comentários que isso não se fala, que é chamado nome morto, o nome da pessoa antes dela se tornar trans. Então me perdoem, eu não sabia, aprendi e não repetirei o erro, tá? Eu não sabia sobre essa questão de nome morto, fiquei sabendo agora, nunca mais farei isso de novo. Outra coisa, muita gente também nos comentários estava me perguntando do canal da minha irmã. Pessoal, o canal eu criei junto com a minha irmã, então eu vou estar lá sempre também. E o nome do canal é Crimes Reais BR. Eu vou deixar um link aqui embaixo com um vídeo lá do canal, inclusive um vídeo novo que eu vou postar hoje, acredito eu que hoje ou amanhã. Mas eu vou deixar aqui já o link para vocês poderem assistir. Muito obrigado pelo apoio de vocês estão indo lá, estão dando maior força, ela tá ficando super feliz. Inclusive ela pediu para eu agradecer vocês pelos vários comentários motivacionais, ela se sentiu muito feliz em ler os comentários de vocês. Mas agora, gente linda, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O Thomas Montgomery nasceu no dia 3 de junho de 1959, então temos aqui um geminiano. Muito pouco se sabe sobre o passado do Thomas, o que se sabe é que ele cresceu na região de Clarence, que fica no estado norte-americano de Nova York. Bom, ele também passou pouco mais de 6 anos servindo ao exército. Aliás, ele foi um excelente oficial e só deixou de servir ao país por conta de problemas relacionados ao abuso de álcool e algumas outras substâncias. Após seus anos no exército, o Thomas comprou uma casa e se casou com a sua namorada na época, uma mulher chamada Cindy. O casal teve 2 filhas e o Thomas arrumou um trabalho em uma fábrica. Ele dizia a todos que era um homem de muita sorte porque tinha uma esposa incrível, 2 filhas adoráveis, um bom emprego, morava em uma casa bonita e não tinha nada do que reclamar. E a vida seguiu o seu curso natural, tá, pessoal? Então agora nós vamos avançar um pouco no tempo e vamos lá para o ano de 2005. Nessa época, o Thomas estava com 45 para 46 anos de idade. Ele ainda era casado com a Cindy e suas filhas estavam com 12 e 14 anos. E ele continuava trabalhando no mesmo emprego. Acontece que o Thomas estava completamente entediado com a sua vida, ele já não gostava mais do seu trabalho e não sentia mais a mesma coisa por sua esposa. Na verdade, pessoal, ele chegou a desabafar com alguns colegas e disse que não sentia mais a mesma conexão. Ele não a amava mais, eles mal se falavam porque não sabiam o que conversar um com o outro. Eles não tinham mais assunto e parecia que não tinham mais nada em comum, sabe? Fora tudo isso, gente, o Thomas se sentia envergonhado porque tinha algumas dificuldades de manter as coisas funcionando nos Países Baixos, se é que vocês me entendem, e isso atrapalhava demais a vida íntima do casal. E o pior de tudo isso é que ao invés de conversar com a sua esposa e procurar ajuda para o casamento e procurar também um médico para ajudá-lo com a sua impotência, ele decidiu manter o abismo que existia entre ele e a sua esposa e acabou recorrendo à internet para compartilhar todas as suas frustrações. E os anos 2000 foram justamente assim o período em que a internet estava bombando. Assim como nos dias atuais, no ano de 2005, tudo o que você pudesse imaginar você conseguia encontrar na internet. Foi nesse momento que o Thomas decidiu entrar em um site chamado Pogo.com. Esse era basicamente um site de jogos online gratuitos que também tinha uma sala de bate-papo. Você podia jogar vários jogos e conversar com outros usuários ao mesmo tempo. O Thomas começou a acessar o Pogo.com todas as noites depois do trabalho. Para ele era uma forma de escapar da vida real, sabe? E com o passar das semanas isso se tornou a única coisa pela qual ele vivia. Ele mal podia esperar para voltar para casa para poder jogar. A parte do site que o Thomas mais gostava
era, obviamente, a sala de bate-papo, onde ele podia conversar com as pessoas e fazer amigos. Seu nome de usuário era Marine Sniper, em referência ao seu tempo no exército. Mas existe um detalhe muito curioso nisso tudo. Havia uma seção para adolescentes nesse site, no bate-papo. E era evidente que aquele local não era o lugar para um cara de 45 anos, como o Thomas Montgomery. E ele não deveria estar lá, né? Mas ao contrário disso, o homem permaneceu na sala exclusiva para adolescentes e rapidamente começou a receber mensagens de outros adolescentes. E isso fez ele se sentir jovem novamente, completamente excitado com a vida e revigorado, digamos assim. E foi nessa sala de bate-papo para adolescentes que o Thomas recebeu uma mensagem de um usuário que mudaria tudo assim, ó, para sempre. E daqui para frente foi só ladeira abaixo. O que aconteceu foi que o Thomas recebeu uma mensagem de um usuário com o nome Loira Alta Bonitona. E isso imediatamente despertou o seu interesse. A tal alta loira bonitona se apresentou como Jessie e disse ser uma garota de 17 anos, estudante do último ano do ensino médio. Então a Jessie perguntou ao Thomas qual era o seu nome, o que ele fazia da vida e qual era a sua idade. Thomas Montgomery naturalmente não disse a verdade, né? Assim como acontece em 99% de casos como esse. Ele mentiu sobre tudo. Ele disse que tinha apenas 18 aninhos, se chamava Tommy e começou a enviar fotos para Jessie. Ele escolhia suas melhores fotos da época do exército, as editava e enviava como se fossem fotos atuais, sabe? A verdade é que a Jessie acreditou em tudo. Ela achava que estava conversando com um atirador de elite da Marinha Americana, chamado Tommy, que tinha 18 anos de idade, e daqui pra frente a conversa foi se desenrolando confortavelmente. A Jessie contou que morava com seus pais Tim e Mary Sheila. Ela contou ainda que tinha um irmão mais novo que jogava no time da escola. Ela contou que gostava de basquete, sair com os seus amigos e todas essas coisas, sabe? E então foi a vez do Thomas. Ela queria saber muito sobre ele, ela estava muito interessada. E o Tommy, de 18 anos, gente, que na verdade era o Thomas de 45, confirmou para a Jessie que ainda era um fuzileiro naval. E inclusive tinha sido daí que ele criou o nome de usuário Marine Sniper, que era faixa preta em karatê, que tinha cicatrizes de bala no ombro e também na perna direita, e depois começou a se descrever para Jessie. Ele disse que tinha 1,87 m de altura, com uma cabeleireira bastante volumosa assim e ruiva igual eu, sabe? Diz que pesava 86 quilos e, pasmem, ele teve coragem de dizer para a jovem que tinha sido abençoado por Deus porque o jubileu que fica lá nos Países Baixos era grande, forte e vigoroso, tá? Bom, tadinha, ela mal sabia de que as coisas por lá não estavam nem subindo, mas nem com reza brava, né, gente? Mas enfim, como vocês já devem ter imaginado, não demorou muito para o Thomas começar a mandar indiretas safadas para a garota, pedindo fotos sensuais dela. E a menina, completamente ingênua, começou a enviar diversas fotos ousadas para o seu paquera online, sem nem fazer ideia de que tudo não passava de mentiras e manipulação. E tudo isso deixa bem claro o quanto as pessoas podem ser enganadas e manipuladas na internet. E no caso desses dois, a paquera extrapolou a internet e em poucos dias de bate-papo os dois trocaram números de telefone e começaram a se falar todos os dias por chamadas telefônicas. E em nenhum momento a Jessie percebeu que estava falando com um homem mais velho. Os meses se passaram e enfim o Thomas quase cometeu o seu primeiro deslize. A Jessie sugeriu que eles enviassem cartas escritas à mão e o Thomas concordou imediatamente. E então a garota perguntou qual era o endereço dele no Iraque. E foi aí que ele se deu conta que alguns dias atrás ele tinha dito que estava nesse país. E ele teve que pensar assim, ó, bem rápido para contornar todo esse impasse, sabe? Porque como já sabemos, na verdade, ele estava em Nova York. O Thomas então encontrou uma solução para aquela situação. Ele disse para Jessie enviar as cartas dele para Nova York.
Ele explicou que seu pai era um homem chamado Thomas, de 45 anos, que morava em Nova York e tinha 2 filhas. E como todos vocês já estão entendendo a história, né? Eu nem precisava dizer que ele estava falando de si mesmo, porque afinal de contas, o Tommy de 18 anos nunca existiu. Apenas o Thomas, de 45, fingindo ser outra pessoa que era justamente aquele pai de 2 filhas que morava em Nova York. Bom, a Jessie concordou com tudo porque estava envolvida em uma névoa de paixão. Então ela passou a enviar cartas para o endereço de um homem chamado Thomas Montgomery em Nova York, achando que estava enviando para o pai do Tommy. E então o pai do Tommy supostamente redirecionava essas cartas de amor para onde o Tommy estava servindo no Iraque. E isso é bizarro, gente, em tantos níveis que eu nem sei o que dizer para vocês, sabe? Só que o fato é que com o tempo, a Jessie e o Tommy começaram a se apaixonar de verdade um pelo outro. E o Thomas realmente era um mestre na manipulação, porque o Tommy disse para Jessie que iria tirar sua própria vida se ela o deixasse. Ele afirmou que tinha encontrado seu propósito de vida, sua razão de viver, e que se ela desistisse deste amor, ele não tinha mais motivos para permanecer vivo. E obviamente a Jessie ficou desesperada e disposta a fazer tudo o possível por esse amor assim, ó, sublime. E eles continuaram mandando cartas de amor um para o outro, e foi depois disso que as cartas de amor do Tommy começaram a ficar cada vez mais intensas. Ele começou a se abrir nessas cartas de amor para a Jessie e começou a escrever coisas do tipo: o que eu mais valorizo é o seu amor. Dizia que estava animado para fugir com ela para algum lugar, que a queria em sua vida de qualquer jeito e que ela significava tudo para ele e que sem ela ele não seria capaz de seguir em frente. Ele estava assim dizendo basicamente que sem ela ele não era nada. Isso tudo é muito esquisito, né, gente? É vindo de um homem de 45 anos de idade com uma esposa e 2 filhas. E enviar toda essa declaração para uma garota menor de idade, sabe? É muito esquisito mesmo. Para mim, assim, não faz sentido. Toda essa situação, assim, para mim chega, sei lá, a beirar a loucura. Porque como que um homem de 45 anos de idade não é mais uma criança, né? Se enfia num sonho adolescente desses e fica ali se passando por um moleque e dizendo todas aquelas coisas que tá apaixonado e tudo mais. Eu não sei, talvez ele estivesse projetando alguma frustração que ele tinha da sua infância. E tudo bem, sabe, que existem mulheres que namoram homens muito mais velhos. Mas eu preciso lembrar vocês que a Jessie acreditava que estava falando com um rapaz chamado Tommy, de 18 anos de idade. Ou seja, ele estava enganando ela. Então tudo isso é muito bizarro mesmo. E por mais maluco que isso possa parecer, eles realmente estavam falando sobre fugir juntos, tá? E aos poucos a relação dos dois foi evoluindo e, como já era previsível, o Tommy começou a ficar possessivo e super controlador em relação a Jessie. Ele a proibiu de falar com qualquer outro homem online, porque ela pertencia a ele e que se ela o traísse seria assim o seu fim. A coitada da Jessie ficou chocada com esse comportamento do Tommy, mas isso fazia parte da manipulação dele, né? E por fim ela acabou se sentindo na obrigação de se desculpar, mesmo sem ter feito nada de errado. Assim como geralmente acontece em relacionamentos tóxicos e abusivos. Quem já viveu isso sabe bem como é. A vítima sempre acaba se desculpando por tudo, sem nunca ter feito nada de errado. Bom, eles continuavam conversando por telefone diariamente. Cerca de 8 meses depois, a Jessie completou 18 anos de idade e o Thomas fez 46 anos. E foi nessa época que o Tommy fez o pedido... Gente, ele fez o pedido de casamento, tá? E infelizmente a Jessie aceitou quase que instantaneamente. Com isso, o doce casal apaixonado começou a planejar os detalhes do glorioso casamento pelo telefone. E daqui pra frente, foi só ladeira abaixo de novo, tá? O Thomas não conseguiu mais se conter e ficou se gabando para os colegas de trabalho sobre o caso que estava tendo com uma linda garota de 18 anos. E o boca aberta, que se achava um molecão, começou a fazer muito barulho e, como resultado,
a Cindy começou a desconfiar de que algo estava muito fora de lugar. Para quem já se esqueceu, né, a Cindy era a esposa do Thomas e ela começou a investigar o que estava acontecendo naquela casa. Ela começou a revirar o armário do marido, onde encontrou as várias cartas de amor trocadas entre ele e a Jessie. Ela ficou assim em choque ao descobrir que o seu marido estava tendo um caso com uma garota que tinha quase a mesma idade de uma de suas filhas. Ela continuou revirando e, ao analisar o computador do marido, descobriu as mensagens de uma tal loira alta bonitona, que na verdade era a Jessie, né, gente? Assim que confrontou o Thomas logo que ele chegou em casa, ela disse que sabia toda a verdade e que era inaceitável ele mentir para ela e para suas filhas, além de ter um caso com uma garota de 18 anos. A Cindy disse ao marido que ele teria que dormir no sofá lá embaixo enquanto ele pensava com calma sobre tudo isso. E enquanto estava sozinha e pensando com cuidado sobre tudo o que estava acontecendo, a Cindy ficou com muita pena da Jessie, que era totalmente inocente nesse caso, né? A coitada da Jessie não sabia que o Tommy, também conhecido como Thomas, tinha 46 anos, era casado e tinha 2 filhas. Então ela também era uma vítima, né? A Cindy, então, movida por seus instintos maternos, decidiu proteger a Jessie, como gostaria que fizessem por suas próprias filhas. Então ela escreveu uma carta endereçada a Jessie, na qual incluiu uma foto da família real do Thomas Montgomery, composta por ele, a Cindy e as 2 filhas do casal. Na carta, a esposa desiludida revelou a verdade sobre a idade do Thomas e alertou a pobre Jessie sobre a situação delicada na qual ela estava entrando. Gente, e calma aí que daqui a pouco vai ter uma reviravolta que vai deixar vocês, em choque. Mas enfim, quando finalmente leu a carta, a Jessie ficou em choque, não conseguindo acreditar que tinha sido enganada por tanto tempo. Ela confrontou o Tommy, que tentou negar tudo, mas a verdade veio à tona, não tinha mais como continuar com as mentiras. E por falar em mentiras, é justamente aqui onde acontece o pulo do gato, e é aqui que essa história tem uma reviravolta, um plot twist assim de milhões. Eu fico até emocionado. Isso porque, pessoal, não era apenas o Thomas quem estava mentindo, tá? A tal loira, alta, bonitona com quem ele conversava, na verdade, era uma mulher chamada Mary. Ela era a mãe da Jessie, que estava usando a identidade da própria filha para atrair homens online nos chats. Essa situação toda se tornou ainda mais complicada porque ambos os lados estavam se enganando. Mas é aquele ditado, né? Chumbo trocado não dói. Bom, gente, a Mary era uma dona de casa, entediada em busca de emoção e diversão, que decidiu se passar por sua filha online. Ela começou a jogar em um desses sites gratuitos e acabou se envolvendo em um emaranhado de mentiras e manipulação. Agora, o Thomas e a Mary eram ambos culpados por se passarem por pessoas mais jovens e enganarem um ao outro. Essa história toda fica ainda mais estranha quando nós descobrimos que a Mary era vista como uma mãe assim exemplar na comunidade, mas escondia um lado obscuro online, né? O mais bizarro é que ela estava fingindo ser sua filha Jessie e começou a falar com homens mais velhos online, enviando fotos da sua filha para os homens com quem conversava, que eram vários, tá? E não apenas o Tommy. A Mary estava roubando as fotos da sua filha para enviar a esses homens, incluindo fotos em que ela estava de biquíni. E assim, se você não achou tudo isso bizarro o suficiente, calma que a situação ainda vai piorar bastante. A Mary passou a seguir a sua filha pela casa com uma câmera, tirando fotos comprometedoras dela sem o seu consentimento. Quando ela estava trocando de roupas, lá estava a mãe dela escondida tirando as fotografias. Quando ela baixava para pegar alguma coisa, lá estava a mãe dela tirando fotos. Enfim, a maioria dessas fotos eram tiradas quando a garota estava de costas, então ela não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da sua própria casa, onde deveria, né, gente, ser um lugar para ela se sentir segura, protegida e com a sua privacidade preservada. Bom, para piorar ainda mais as coisas, a Mary começou a filmar a filha secretamente e teve um episódio no qual ela conseguiu filmar a jovem por baixo da sua saia, enquanto ela estava na mesa tomando café.
Todo esse material coletado sobre a intimidade da Jessie era divulgado online para homens na internet. A garota nunca desconfiou de nada, na verdade. Ela e sua mãe eram melhores amigas e confidentes e se davam muito bem. Gente, nós vamos precisar agora introduzir uma outra pessoa nessa história maluca, tá? Mas antes disso, eu quero deixar as coisas bem claras para que vocês consigam acompanhar direitinho o desenrolar desse caso. Bom, lembra quando eu falei para vocês que a Cindy, a esposa do Thomas, enviou uma carta para a Jessie revelando que ele era um homem de 46 anos, casado e pai de família? Então, acontece que a Mary, que estava se passando por sua filha Jessie, confrontou o Tommy online, porque estava decepcionada, principalmente por ter sido enganada. O Thomas tentou desmentir, mas não conseguiu, e as coisas esfriaram entre os dois. Gente, o Thomas não sabia ainda sobre a Mary, tá? Eu antecipei essa informação para vocês, mas ele até então não sabia que estava sendo enganado também. Ele nem tinha como saber na verdade, tá? Ele acreditava apenas que tinha sido descoberto pela Jessie e estava tentando salvar o seu casamento e evitar o divórcio, mas naquela altura o Thomas não fazia ideia de que a garota com quem ele conversou por tanto tempo não era a Jessie, e sim a sua mãe Mary. Bom, agora que deixamos isso bem claro, nós vamos introduzir outro homem nessa história. Brian Barrett era um jovem de 22 anos de idade, ele trabalhava na mesma fábrica onde o Thomas era supervisor, e o Brian ficou encantado com as histórias do Thomas, que vivia dizendo para todo mundo que tinha conhecido uma gatinha online. O jovem resolveu então entrar também no site Pogo e criar uma conta. Seu nome no site era Beefcake 1572 e não demorou muito para um nickname chamar sua atenção. Ele rapidamente começou a conversar com uma usuária chamada Loira Alta Bonitona. E em pouco tempo de conversa eles entraram em um relacionamento online. O Brian se apaixonou loucamente pela loira alta bonitona, que, como sabemos, era a Jessie, né? Só que, na verdade, não era a Jessie, né? Era a Mary, que utilizava sem consentimento as fotos da sua própria filha. Bom, poucas semanas depois, os dois começaram a ter inúmeras conversas íntimas e a tal Jessie começou a enviar fotos sensuais e muito provocantes para o Brian. E ele, obviamente, estava caindo direitinho na mentirada toda da Mary. A Jessie contou ao Brian que tinha sido enganada pelo Thomas, contou tudo sobre eles, sobre ele ter dito que se chamava Tommy e que tinha 18 anos, enquanto na verdade ele era um homem de 46 anos, e então juntos a Jessie e o Brian decidiram se vingar do Thomas, acusando-o de ser um predador infantil em diversos fóruns online e até conseguiram suspender algumas de suas contas em alguns outros sites de jogos. A essa altura, o Thomas já estava com a sua reputação arruinada no trabalho e também na comunidade local, e ao invés de parar, ele criou diversas novas contas em diversos outros sites online, e sua reputação também não estava nada boa nesses novos sites. Mas como estava tentando evitar o divórcio, ele passou a ser bem mais cauteloso com os horários e locais onde ele acessava estes sites. E para deixar essa história ainda mais bizarra, a Jessie entrou em contato com o Thomas novamente. Dessa vez ela esclareceu que não se importava com o fato dele ser mais velho. Ela tinha pensado sobre o assunto e percebeu que a idade é apenas um número e que ela estava apaixonada por ele, que sentia falta de ouvir a sua voz, sentia falta do carinho, do afeto com os quais era tratada por ele. Enfim, foi uma rasgação de seda sem fim, uma coisa assim bizarra, e durante as conversas o Thomas ficou sabendo que a Jessie estava de papo com o Brian e protestou dizendo que só reataria o namoro com a loira alta bonitona se ela parasse de conversar com o Brian. Ela teria que bloqueá-lo nos sites e deletá-lo da sua lista de contatos no celular. E então um drama adolescente se desenrolou e um enredo repleto de mentiras, traições e manipulações. E aquele trio amoroso era cheio de intrigas e picuinhas, como se todos tivessem voltado
para a quinta série da escola. Acho que nem a quinta série é tão infantil assim, tá? Para início de conversa, a Jessie garantiu que não falaria mais com o Brian, mas na verdade ela continuou falando com os dois e elevou o relacionamento com ambos para outro nível. A partir deste momento, todas as mensagens eram eróticas e de cunho sexual, com trocas de nudes e tudo que vocês possam imaginar, tá? Coisa assim pesada mesmo. A Mary, que fingia ser a Jessie, até baixava fotos pornográficas, dava ali uma editada, uma manipulada e mandava para os dois. Uma bizarrice, pessoal, sem tamanho. Os dois homens, por outro lado, mandavam fotos suas no banho, em momentos íntimos e mais um monte de coisas que a gente sabe que os homens adoram, né? Na verdade, a grande maioria dos homens adoram enviar fotos de si mesmos, então o Thomas e o Brian estavam se divertindo muito com toda essa safadeza online. Eles estavam adorando, se divertindo. Essas conversas, pessoal, continuaram por meses, onde a Jessie manteve relações virtuais com o Brian e o Thomas ao mesmo tempo. O Thomas pensava que tinha sua jovem namorada de volta, mas alguns meses depois ele descobriu que a Jessie ainda estava em contato com o Brian e ele ficou furioso. Ele enviou várias mensagens insultantes para ela e a acusou de ter escolhido o Brian ao invés dele. E foi mais ou menos nessa época que o Brian declarou que estava planejando uma visita surpresa a West Virginia para ver a Jessie. Ele disse que chegaria sem avisar e só mandaria mensagem para ela quando estivesse no centro da cidade para que ela fosse encontrá-lo. Como é de se esperar, a Mary, que estava fingindo ser sua filha, entrou assim em pânico total. Ela aproveitou que o Thomas tinha descoberto que ela mantinha contato com o Brian e começou a enviar mensagens agressivas para afastá-lo e tentar fazê-lo desistir de querer conhecê-la pessoalmente. A Jessie aproveitou também para fazer algumas fofocas e colocou o Thomas contra o Brian e eles começaram a discutir por telefone. A situação ficou cada vez mais inflamada, com troca de mensagens raivosas e ameaças consideradas perigosas assim de verdade, tá? Aliás, o Thomas disse para sua amada Jessie que estava se preparando para uma guerra. Falou que estava até indo na academia todos os dias para ficar forte, e isso era algo que ele não fazia há muitos anos. Ele intensificou as ameaças contra o Brian para seus colegas, dizendo que iria puni-lo pelo que ele fez. Todo mundo achava que o Thomas estava perdendo a cabeça, e isso parecia bastante sério, tá, pessoal? Porque, inclusive, ele estava ameaçando a Jessie também, dizendo que se ela saísse da linha ou voltasse para o Brian, ele enviaria um grupo de homens para violentá-la em sua própria casa. Olha que bizarro, né? Isso tudo assim é muito perigoso, gente, porque afinal de contas, o Thomas poderia sim ir atrás da Jessie, e como sabemos, a Jessie de verdade não tinha nada a ver com todo esse rolo. A Mary era quem estava por trás de tudo isso e poderia facilmente colocar a sua filha em perigo, e ela estava fazendo isso, tá? Agora pensem, quem tem uma mãe assim não precisa nem de inimigos, né, gente? Foi então que o Thomas enviou uma outra mensagem para a Jessie dizendo que ela tinha transformado seu coração em gelo e que agora ele estava buscando vingança. O Thomas escreveu ainda que o Brian estava a um fio de perder a vida e terminou dizendo que a Jessie deveria sentir medo, muito medo. Neste ponto, a Mary começou a entrar em desespero e sentir medo mesmo, porque até então ela só achava que estava se divertindo, enganando esses dois homens na internet, e nunca pensou que alguém realmente se machucaria com tudo isso. Então a Jessie mandou uma mensagem para o Brian dizendo que o Thomas estava muito bravo porque sabia que os dois estavam juntos, e revelou que estava com medo dele. Foi então que ela soube que o Brian também estava com medo do Thomas. Ele estava até evitando contato com o homem no trabalho, porque ele estava sendo muito ameaçador, sabe? A situação estava feia mesmo, pessoal. Alguns dias depois, o Thomas tentou atropelar o Brian no estacionamento do trabalho. E apesar de todas essas preocupações, apesar de todo esse cenário assim caótico, ninguém acionou a polícia. Ninguém pensou em procurar as autoridades. Ninguém pensou em terminar essa farsa e acabar com tudo antes que alguém se machucasse. Ninguém pensou em resolver essa situação. E por fim, gente, em setembro de 2006, o Thomas Montgomery entrou no MySpace e viu que o Brian e a Jessie ainda estavam se falando, e ele surtou de novo.
ele deu início a uma cruzada muito agressiva contra a Jessie, principalmente nas redes sociais, chamando-a de todos os nomes mais feios possíveis. E esses insultos continuaram por muitos dias. O Thomas mandava mensagens para Jessie no MySpace, nos sites de jogos online, ele mandava mensagens de texto, ligava para ela e como ela não atendia, ele deixava várias mensagens de voz para ela. A Jessie não respondia às mensagens, não atendia as ligações e estava ignorando totalmente o Thomas. E isso estava deixando o homem cada vez mais irritado, cada vez mais irado. Ele mandava mensagens dizendo que sabia que ela estava com o Brian, sabia que os dois se amavam e que ela era uma safada. Ele a xingava e dizia que ela era uma mentirosa porque só queria saber do Brian, mas nenhuma de suas mensagens era respondida. Então, no dia 15 de setembro de 2006, o Thomas mandou outra mensagem para Jessie, dizendo que sabia que ela estava vendo suas mensagens, disse que ela podia responder porque seu novo namorado não iria ficar bravo e ele garantiria isso. Mais uma vez, ele não obteve qualquer resposta. O Thomas odiava que a Jessie não estivesse mais falando com ele, odiava que a Jessie estivesse com o Brian e queria vingança a qualquer custo. Infelizmente, o pior aconteceu naquela mesma noite. O Thomas voltou à fábrica no horário aproximado que o Brian terminava o seu turno e assim que chegou no estacionamento, ele furou um dos pneus do carro do Brian para que ele não conseguisse sair de lá. Depois ele esperou e quando foi exatamente às 22 horas e 16 minutos, o Brian saiu da fábrica no final do seu turno. Ele entrou em seu carro, mas de repente o Thomas saiu das sombras. Ele se aproximou ali da janela do motorista, sacou um rifle e mirou no Brian. Alguns segundos depois, ele puxou o gatilho 3 vezes, tirando a vida do jovem de apenas 22 anos. Gente, isso é muito triste, porque o Brian era completamente inocente, mas infelizmente acabou se envolvendo em um triângulo amoroso online bizarro com 2 adultos mais velhos. Ele nem sabia o que estava acontecendo. Bom, após a conclusão do serviço, Thomas voltou para casa e tentou entrar em contato com a Jessie, mas ela não respondeu. 2 dias se passaram e o corpo do Brian ainda não tinha sido encontrado. Finalmente, na segunda-feira de manhã, um segurança encontrou o carro do Brian com o jovem caído dentro do veículo sem se mover. A polícia foi acionada e uma investigação criminal teve início. Assim que periciaram o celular e o laptop do rapaz, os investigadores descobriram o complicado triângulo amoroso entre o Brian, o Thomas e uma jovem de 18 anos chamada Jessie. A polícia tentou localizar o Thomas, mas a essa altura ele já tinha fugido. Com medo de que ele pudesse fazer mal à tal da Jessie, a polícia de Nova York alertou a polícia de West Virginia e solicitou que a jovem fosse protegida. Ao chegarem na casa da Jessie, os policiais foram recebidos por sua mãe, a Mary Sheila. Após ser informada sobre o assassinato do Brian, a Mary revelou a verdade e contou que estava fingindo ser sua filha Jessie e mantendo um relacionamento online com o Thomas e o Brian. Nesse meio tempo, a polícia finalmente localizou o Thomas e o interrogou. Ele negou o crime, mas evidências o incriminaram. Os policiais tinham a arma usada, vestígios de pelo de cachorro, dados do celular e também uma amostra de DNA. O Thomas foi preso por assassinato em primeiro grau e, curiosamente, a Mary, por outro lado, apesar de ter explorado a imagem da sua filha e enviado fotos comprometedoras e íntimas para homens online, as autoridades não puderam acusá-la de nenhum crime relacionado ao falecimento do Brian. Mesmo com a responsabilidade moral questionável da mulher, a justiça não encontrou evidências suficientes para responsabilizá-la criminalmente. Quando Thomas estava na cadeia sob custódia policial, ele finalmente descobriu a verdade sobre a verdadeira identidade da Jessie. Por todo esse tempo, ele não estava conversando com uma garota de 18 anos, mas sim com uma mulher de 45 anos chamada Mary Sheila, que era a mãe da Jessie. A Jessie verdadeira mesmo, nem sequer sabia que ele existia. O mundo do Thomas, assim, desmoronou, sabe?
quando ele descobriu que foi enganado esse tempo todo e que tirou a vida de uma pessoa e perdeu a sua liberdade basicamente por nada. Ele chegou a dar uma entrevista para uma emissora de TV e garantiu que quando descobriu quem ela era, ele ficou chocado porque pensava mesmo que ela era uma garota de 18 anos. O Thomas disse ainda que a Mary interpretou o papel muito bem e que era uma ótima atriz. Ele terminou sua entrevista afirmando que, mesmo sendo mais velho, ele se considerava um homem emocionalmente imaturo. Em todos os momentos que teve a oportunidade de falar, o Thomas sempre tentou suavizar sua culpa e tentou jogar para cima da Mary a culpa pelo falecimento do Brian. Mas no fim das contas, quem puxou o gatilho foi ele, né, gente? Então o Thomas acabou aceitando um acordo com a promotoria. Ele se declarou culpado de homicídio em primeiro grau e foi sentenciado a 20 anos de prisão. E sobre a verdadeira Jessie, assim que descobriu toda a farsa da mãe, ela contou tudo para o pai, que ficou assim chocado também. Ele confrontou a Mary, que acabou confessando tudo. O pai da Jessie, marido da Mary, se separou dela imediatamente e a Jessie cortou todo o contato com a mãe. Hoje ela mora apenas com o seu pai e nunca falou publicamente sobre esse caso. E é óbvio que eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber tudo o que vocês pensam sobre esse caso. Muitas pessoas acreditam que a Mary teve sim responsabilidade sobre a morte do Brian e deveria ter pagado por isso. A sua filha nunca apresentou queixa criminal por ela ter usado suas fotos na internet, então ela também não foi acusada de falsidade ideológica e nem nada do tipo. Ainda assim, foi ela quem deu início a esse jogo perigoso que terminou em uma grande tragédia. Por outro lado, existem aqueles que acreditam que a Mary não deveria ser responsabilizada pelo desequilíbrio emocional do Thomas e que foi ele quem deu esse fim trágico à vida do Brian. E que no final das contas a justiça foi correta e serve de exemplo para que as pessoas parem de criar personagens na internet e parem de fingir ser quem não são, porque coisas terríveis podem acontecer. E você, o que você pensa sobre tudo isso? Deixa aqui embaixo para mim nos comentários. E não esquece que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado um vídeo lá do outro canal de um caso que eu contei com a Dreisa, tá? Então vai lá, pessoal, dá uma forcinha e deixa um comentário lá também. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo, vocês são lindos demais. E se ficou até aqui, né, não esquece, deixa o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Ah, pessoal, lembrei de outra coisa que vocês sempre me falam nos comentários. Vocês ficam me perguntando por que eu fico olhando para os lados quando eu tô aqui contando o caso. Mas é que eu sou assim, pessoal, eu converso, tô conversando aí, do nada eu olho para lá, olho para cá, eu não sei, acho que é um tique. Só pode ser um tique, não tem outra explicação. E isso é muito, assim, característico meu, sabe? Se vocês começarem a conversar comigo pessoalmente, vocês vão perceber que além do olho, eu mexo muito as mãos. Aqui eu tento ficar um pouco mais paradinho, porque eu falo, não vou ficar aqui gesticulando igual um doido pro pessoal, né? Então eu tento ficar mais quietinho, mas o olho vai pra lá e pra cá. Principalmente quando eu fico indignado com alguma coisa, que aí, ó, eu reviro os olhos, é uma coisa de louco. Enfim, pessoal, muito obrigado. Um bom, sei lá, fim de tarde, fim de noite, um bom dia, uma boa manhã para vocês. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo, mas enfim, tenham aí um bom dia. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.